Oi, gente, tudo bem? Que alegria poder estar aqui conversando com vocês hoje. É, Hoje é um dia muito importante para a minha vida, um dia muito especial para mim. É o lançamento desse material lindo, desse filho, né, que eu tive junto com o Serpaf, Passos para Transformação. Quero agradecer a cada um que tirou um tempo do seu dia, da sua noite para estar aqui hoje para ouvir, para poder entender um pouquinho como que esse material funciona. Obrigada. Eu quero começar, gente, expressando publicamente a minha gratidão a algumas pessoas, a algumas instituições que foram fundamentais para a minha vida, para minha trajetória profissional e para esse dia de hoje acontecer. O Serpaf, né, que me abriu as portas, as primeiras portas, a primeira porta da minha vida profissional, quero agradecer aqui na pessoa de Adriane Branco e Raquel Branco, que são minhas amigas do coração, que acreditaram em mim, que confiaram no meu trabalho, e foram 5 anos de trabalho, de construção de experiência, foram 5 anos lindos, de muitas vivências, de muitas alegrias, de muitos desafios também, e esse material é fruto de todas essas experiências, eu acho. A minha gratidão aqui, quero externalizar, e também a minha gratidão às famílias, né, que sem elas nada poderia acontecer, nada não poderia nem estar aqui, porque as famílias as famílias do Serpaf, que são atendidas pelo Serpaf, dos 8 territórios, né, que o Serpaf abrange em 7 Lagoas, pela confiança também em mim, por abrir a sua vida para mim, por acreditar também no meu trabalho, por confiar em mim. Eu quero agradecer do fundo do coração. Eu lembro de cada família, de cada criança que eu atendi, eu lembro de cada sentimento que me desenvolveu e que me fez fortalecer. Eu tenho muita saudade e tenho também um carinho enorme por esses momentos de atendimento, de desafios, a minha gratidão. E também a minha gratidão a KNH, a Kinder Nothilfe, que é uma organização internacional da Alemanha, que apoia o Serpaf há mais de 30 anos. Acho que a maioria das pessoas conhece a KNH em 7 Lagoas. E na pessoa da Cristiane Rezende, que eu quero agradecer, porque foi a Cris que, quando ela foi no Serpaf para poder fazer uma assessoria, ela vislumbrou esse material e eu nem tinha essa ideia, essa dimensão que ia ser publicado, e ela viu uma possibilidade, ela vislumbrou essa possibilidade desse material ser publicado, de ser válido, de ser transmitido, né, para outras organizações também, para outros profissionais, e ela foi né, seguindo nesse propósito e fez acontecer essa publicação. Então, graças a ela também, assim, o meu muito obrigado também por confiar, por acreditar no método, por acreditar que esse trabalho realmente possa fazer diferença na vida das famílias. Obrigada, Cris, por essa oportunidade. E para mim é uma honra também agora registrar, né? Tá registrada aí na história da KNH, uma organização tão importante mundialmente, e aí fazer parte dessa história da KNH e também, claro, do Serpaf para sempre. Como que surgiu, né, esse projeto Passos? Ele surgiu, gente, de uma forma muito silenciosa, muito despretensiosa, né? Foi através da minha prática, igual eu falei, né? Através da minha prática com famílias, através da minha experiência ali cotidiana, no dia a dia, no atendimento com famílias, ele surgiu. Então, o Serpaf, ele tem essa possibilidade, ele nos dá muito essa possibilidade da gente poder pensar em intervenções, pensar em metodologias, porque a gente também não trabalha com nada muito engessado, né? Nada muito ali formatado. Então, isso me deu um leque eu pude adquirir uma experiência, eu pude crescer muito, né? Experimentar muito profissionalmente também, isso é muito bom. Então,
ele surgiu de uma forma, através dessa prática minha cotidiana, né? Então, na maioria das vezes, o que eu observava os problemas, né? Os problemas sociais que são complexos, claro, eles merecem uma intervenção interdisciplinar, intersetorial, né, onde é interdisciplinar, e no caso, né, o psicólogo, né, de um olhar do sociólogo, antropólogo, e das políticas públicas de saúde, educação, assistência, né, não estou aqui falando que não é necessário. Mas na minha prática ali do dia a dia, ali do serviço social no Serpaf, eu observava que os problemas das famílias estavam muito ligados à questão das práticas educacionais com as crianças, como elas educavam as crianças, né? Então, não é uma questão assim que eu estava questionando a educação, é que muitas vezes essas práticas elas iam muito agressivas e que chegavam à violação de direitos, né? Chegavam até a uma questão de desproteção. E que é aí que a gente entra, né, enquanto uma instituição de garantia de direitos, onde a gente pensa em estratégias para poder intervir dentro dessa realidade. Então, eu sempre observava isso, de onde vem, como que se dá essas práticas, né, como que se dão essas práticas das famílias, né? Sempre com os conflitos eles se resolvem com muita violência, com muita agressividade, com ausência de diálogo, com ausência de afeto. Então era sempre isso que ia desencadeando várias e outras coisas num nível de desproteção cada vez maior. Então foi isso que foi me incomodando, porque eu via que às vezes a questão inicial estava aí, né? Dentro dessa forma de educar, das práticas mesmo da educação aí dentro das famílias. E aí eu fui pensando em algumas situações ali nos atendimentos, né, no dia a dia, para poder melhorar, né, para poder ter mais ferramentas para trabalhar com essas famílias, porque às vezes só orientação ali, né, não fica pouco, né, fica escasso mesmo. Então, o que acontece? Esse material, então, é uma metodologia. Então, gente, esse material é uma metodologia muito simples, né? Ele foi pensado, não tem nada grandioso, né? Vocês podem ver que é assim, né? Não é todo mundo, igual o Raquel fica livro, o pessoal fica livro, não tem nada de livro, né? Não é desvalorizando, né? Assim, é um material muito simples. Ele pode ser aplicado por um profissional, um técnico, por um conselheiro tutelar, por organizações da sociedade civil, né? E junto com a família e a criança. Né? Ele chama Passos para Transformação porque ele é realizado através de encontros, né? Encontros semanais, e a cada encontro a família com a criança. Então, na verdade, os 3 primeiros encontros é só o profissional com a família, sem a criança, e depois os próximos 8 encontros é o profissional, a família com a criança. Tá? Dentro disso, a grande questão, que eu acho que o grande X, a grande pegada dessa metodologia é que tem a perspectiva, porque a metodologia ela é tratada através da perspectiva da família e da criança. Então a família ela tem que manifestar o desejo de querer participar deste projeto, né? Então não é uma situação às vezes obrigatória, compulsória, que ela tem que participar deste encontro. Então esse projeto é apresentado à família pelo profissional, e a família ela vai decidir se realmente ela quer, se realmente vale a pena, né? Então, claro que o profissional vai apresentar de uma forma que ela possa realmente refletir que isso vale a pena, sim, né? E aí ela vai decidir ao fim se ela quer ou não, assim como a criança também. Né? Eu sempre fiz assim nos atendimentos, sempre também conversei com a criança muito, né? Explicando para ela que aquela situação, às vezes aquela situação que incomodava ela ali no dia a dia, nas relações com seus responsáveis, ali poderia ser diferente, poderia melhorar, e que para isso ela também ela teria que participar. Então eu sempre consegui que a criança participasse. E aí, após a família manifestar o desejo que ela vai querer participar do projeto, né, é feito uma espécie de um contrato onde a família assina, que é uma forma de zelar ali, né, aquele acordo, para não ficar uma coisa verbal. Então existe um contrato onde ela vai realmente fazer valer a sua palavra. Porque a metodologia ela é tratada através da perspectiva da família e da criança. Então a família ela tem que manifestar o desejo de querer participar deste projeto, né? Então não é uma situação às vezes obrigatória, compulsória, que ela tem que participar
deste encontro. Então, esse projeto é apresentado à família, pelo profissional, e a família ela vai decidir se realmente ela quer, se realmente vale a pena, né? Então, claro que o profissional vai apresentar de uma forma que ela possa realmente refletir que isso vale a pena, sim, né? E aí ela vai decidir ao fim se ela quer ou não, assim como a criança também, né? Eu sempre fiz assim nos atendimentos, sempre também conversei com a criança muito, né? Explicando para ela que aquela situação, às vezes aquela situação que incomodava ela ali no dia a dia, nas relações com seus responsáveis, ali poderia ser diferente, poderia melhorar, e que para isso ela também ela teria que participar. Então eu sempre consegui que a criança participasse. E aí, após a família manifestar o desejo que ela vai querer participar do projeto, né, é feito uma espécie de um contrato onde a família assina, que é uma forma de zelar ali, né, aquele acordo, para não ficar uma coisa verbal. Então existe um contrato onde ela vai realmente fazer valer a sua palavra. Então a questão da família na participação, então a questão da família participando deste projeto, ela participa de uma forma muito autônoma, onde ela vai poder refletir, né, sobre essas questões, esses fenômenos que acontecem, sobre esses problemas que acontecem, e não de uma forma onde ela vai receber simplesmente as orientações. Ela vai construir uma reflexão, ela vai poder trabalhar junto com esse profissional, né? E não simplesmente receber aquilo ali, uma orientação e pronto, né? Então essa que é a grande questão. A criança também ela tem um papel muito ativo dentro desse processo, e é importante ter esse olhar muito especial, porque o Serpaf, como sendo uma instituição aí pioneira, né, na região, onde trabalha com a questão dos direitos da criança e da participação significativa de crianças, né? Então ela faz parte também, a criança ela é vista aí como um sujeito de direitos e não simplesmente também como objeto, como situação problema. Então a situação problema está ali, vamos tentar resolver, vamos fazer assim, assim. Não, então a criança ela também, ela deve entender o que está acontecendo, ela deve opinar, ela deve participar, ela deve buscar formas de melhorar também, claro que dentro das suas limitações, mas ela também faz parte desse processo. E ela tem que ser vista como sujeito de direitos, né, como uma cidadã, né, como todo um processo também dentro desse sistema. E não, ela não está fora desse sistema, ela está dentro também. E até mesmo porque dentro das práticas educativas, né, o adulto ele vai mudar a postura dele com relação à criança, né? Então, até mesmo na forma de educar, ele vai ver a criança de uma forma diferente, né? Onde vai estabelecer mais diálogo, onde ele vai poder ouvir mais a criança do que simplesmente dar ordens, né? Ele vai buscar, vai trabalhar essa questão dele estar mais aberto, né, no dia a dia para que aconteça um diálogo saudável, né, e para que as coisas aconteçam, os conflitos se resolvam de uma forma mais pacífica. Bom, então assim, os aspectos da metodologia, os primeiros três encontros, eles são feitos só do profissional com o adulto, né, onde esses encontros vai se trabalhar muito a questão dos valores, dos ciclos de reprodução, às vezes ali na educação da criança, e eu quero ressaltar aqui que não tem nada relacionado à questão de terapia, né, um tratamento psicológico, não tem nada disso, até porque, né, nós somos, esse material ele foi pensado dentro de uma rede de sistema de garantia de direitos, né, onde a gente deve encaminhar para os sistemas, para as políticas relacionadas né, a demanda necessária ali que aquela família está vivendo, no sentido de simplesmente de levar a família a refletir sobre algumas questões que até então passa despercebido, né, que até então aquilo não foi despertado ainda. Então dar aquele primeiro insight para a família e ela pensar, falar, nossa, eu estou reproduzindo aquilo que eu vivi enquanto criança,
né, uma situação, vamos exemplificar, às vezes ele vivia uma situação com um adulto que ele tinha muito medo quando o adulto fazia aquilo, e aí ele lembra daquela situação, eu não gostaria, eu gostaria que daquela situação meu pai conversasse comigo, né? Então, por que ele está fazendo isso, né, repetindo isso com a criança que ele tem em casa? Vamos tentar fazer diferente, né? Não é que simplesmente, não é que simplesmente assim ele vai se dar conta disso e vai mudar da água para o vinho, não. Mas é um processo, né? E todo processo ele tem seu início. Então é esse despertar. Então é ele refletir sobre isso, quais as alternativas ele tem, o que ele pode fazer de diferente, por que não deu certo, como que ele gostaria, como que foi na infância dele, como que ele gostaria que fosse na infância dele, como que ele poderia fazer agora. Então é simplesmente trazer isso mais à tona, né, e fazer com que, na prática, né, o adulto ele possa vivenciar isso com a criança de uma forma diferente. Pelo menos os resultados que eu tive nesses primeiros encontros com o adulto foram surpreendentes, assim, porque o adulto que está participando ali, ele já manifesta o desejo de participar. Então, assim, isso já é um ganho, porque ele está ali, e depois desses encontros, é feita uma avaliação, né, uma avaliação que chama raio-x, na verdade, que o adulto ele vai refletir, né, sobre quais os principais conflitos que acontecem, por que acontece, como acontece, quais as formas de punição, quais outras formas de punição que ele poderia dar, é necessário a punição, por que o diálogo, por que não acontece, o afeto, por que eu não consigo dar afeto ainda para essa criança, né? Como que eu poderia dar? Então, assim, é simplesmente pensar em estratégias, né? É muito interessante. A criança, como eu falei, ela tem um papel fundamental nesse processo. Depois desses 3 primeiros encontros com a família, a criança ela começa a participar nos 8 encontros, né? E aí ela vai participar também, vai manifestar esse desejo. Então esses encontros com as crianças, eles são encontros bem lúdicos, bem divertidos, bem leve, né? Onde vai trabalhar muito a questão do vínculo da família com a criança, do adulto com a criança. Como eu disse, né, gente, a criança ela tem um papel fundamental dentro desse projeto, não só dentro desse projeto, mas é uma tendência mesmo de que a criança ela possa mudar a perspectiva da criança, né, dentro dos programas, dos projetos, como um objeto de intervenção, né, onde ela possa desenvolver a sua autonomia, desenvolver todo o seu empoderamento, onde ela possa ser ouvida, onde ela possa questionar, onde ela possa opinar, né, e o adulto ele tem que começar a entender isso, né, os seus responsáveis e também os profissionais, porque a gente sabe que é difícil, é uma mudança também né, para o adulto e também para a criança, porque a criança ela não está acostumada a participar, né, em nenhum dos espaços onde ela convive. Então é uma mudança geral, né, dentro desses sistemas. O que acontece? A minha experiência foi muito interessante, assim, porque esses encontros com as crianças é muito voltado para a questão de desenvolver o afeto, desenvolver a comunicação não violenta, desenvolver o diálogo, outras formas de resolver os conflitos, né, que não seja através da violência, que não seja através da agressividade, ou através da negligência, ou através da neutralidade, vamos dizer assim, né? Entender por que esses conflitos eles surgem, quando eles surgem, né? De que maneira podemos resolver todos juntos, né? Quem são os responsáveis, envolver a criança dentro disso. E aí tem uma parte, né, dentro dos passos que iniciais aí, que é o jogo da intimidade, que é para entender um pouquinho, será que esse adulto que é responsável pela criança, ele conhece a criança? Será que a criança conhece esse adulto? O adulto que eu falo pode ser mãe, pode ser a avó que educa, que cria, né? O pai, o tio, enfim, quem que é responsável, quem tem um vínculo com essa criança, né? E aí é surpreendente, porque assim, o adulto às vezes nunca contou uma história da sua infância para a criança, e a criança fica louca para poder saber, e lá é o momento que eles vão poder contar, que eles vão poder, sabe, eu já vi adulto chorando contando a história, e a criança assim, conta mais, sabe, então é aquele momento que às vezes em casa não tem, porque às vezes a rotina da vida também é muito dura, né, não estou de forma alguma culpabilizando também as famílias por
né, não fazerem dessa forma, mas são situações que levam para que elas agem diferente, né? E aí a gente vê como que o vínculo começa a se estreitar, né? Então, a partir disso, que é a criança entender a perspectiva do adulto enquanto criança, né? O adulto contar um pouquinho dele, o adulto entender quem que são os amiguinhos daquela criança, né? O que que ela gosta mais de brincar, por que que ela gosta de brincar daquilo, o que que ela gosta, qual que é o sonho dela, né? O que que ela gostaria de ser, uma coisa engraçada, porque um dia triste na escola, um dia feliz na escola, e aí é estimular esses assuntos, né? Esse bate-papo, e é onde se faz o vínculo, onde se faz o afeto, né? Então, é muito interessante, é muito legal. Eu já ouvi coisas muito emocionantes, assim, inclusive, né? De construção de afeto ali. Então, é nesse sentido, né? Também a família, ela leva um caderno para casa, simples assim, um caderno, onde ela vai poder, aqueles encontros, aquilo ali, ele vai ser transportado para casa, né? E não simplesmente estar ali naqueles encontros, está ali, pronto, esqueceu, acabou, chegou em casa, é conflito, a mesma coisa, né? É briga. Não, então eles vão levar isso para casa. Então o caderno é como se fosse, uma simbologia, né? Vamos dizer assim, onde a criança ela vai poder escrever, ela vai poder desenhar, claro que coisas relacionadas ao que foi discutido. O adulto também é livre, né? Tem um material, no Passos tem algumas mensagens, algumas dicas assim que o adulto pode seguir, tem a questão para trabalhar a questão dos limites, da organização em casa, no dia a dia, né, a tabela de organização. Então a criança ela participa dessa construção, então tem dicas de colar na geladeira, tipo assim, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, então não fez, por que que não fez? Então a criança ela vai participando disso, toda a família inclusive, né, todos os membros da família daquela casa, eles vão participar dessa construção, então isso que é legal. Então deixa de ser simplesmente um encontro ali naquele atendimento com aquele profissional e passa a ser vivido, né, experienciado dentro daquele contexto familiar, né? Como uma forma, se vai dar certo, se não vai, se é falho, se não é, ou se né? É uma tentativa, é um processo, como eu disse, né? São estratégias. O que eu pude viver dentro dessas famílias, as famílias que eu atendi, o que eu pude ver e vivenciar foram resultados, não estou falando porque eu estou aqui, mas que, né, Raquel sabe, toda a equipe de Serpaf sabe que foram resultados assim espetaculares das famílias que iniciaram o projeto do início ao fim, né, e que finalizaram. As crianças também, elas podem falar, elas também assim, eu acho que o que mais fica disso é o vínculo do adulto com a criança que antes não tinha. Só o fato do adulto estar ali indo com a criança semanalmente e trabalhando questões ali tão íntimas, tão, sabe, vivenciais ali daquele contexto, isso já desconstrói muitas e muitas coisas, né? Isso já faz parte do processo. E aí o adulto ele acaba que vai sozinho nesse caminho de construção de outras formas de práticas, né? Ele tem esse insight e ele por si só ele vai sozinho. É um projeto que ele é avaliado inicialmente, a família ela preenche um questionário, como que está antes, depois ao final, o que mudou, o que não mudou, né? Tem esse material também lá no projeto, nesse material, né? E assim, gente, é um material que, como eu falei, ele não está pronto e acabado, né? Ele foi uma experiência e que eu acho que é uma experiência que deu certo, né? Mas eu acho que ele precisa de muitos ajustes ainda. Hoje eu vejo, eu falo, eu acho que eu faria dessa forma, e com certeza outros profissionais também competentíssimos vão ver, vão falar, né, isso não poderia ser assim, assado, e eu acho que isso que é legal, né, porque ele vai sendo construído, ele é simplesmente uma semente para que possa ser trabalhado. Eu acredito muito nessa tendência desse atendimento, nessa tendência de trabalhar com famílias,
né, nessa perspectiva sociofamiliar, de intervenção psicossocial, muito dentro dessas práticas educativas, mas que nessa construção de autonomia da família, né, e junto com a criança, eu acredito muito dentro desse processo, é uma tendência que a gente tem que começar a valorizar. A criança, ela não pode ser simplesmente um mero objeto que está ali para receber o que é a criança problema, ela tem que ser parte, e o adulto ele tem que começar a entender isso tanto quanto o profissional. Né? Então, eu acredito que eles possam ser, sim, seguir valorizando, né, a cultura deles na forma de educar, claro, respeitando e valorizando, mas que eles possam seguir, que a gente possa dar simplesmente um direcionamento e que eles possam seguir em frente. Né? Então, eu acredito muito nisso. Então, eu fico muito feliz que essa minha ideia, né, possa estar aqui hoje sendo concretizada de fato, e com toda a credibilidade que eu tive por trás disso, né, todas as pessoas que confiaram, as instituições que confiaram e todas as famílias que foram propulsoras deste momento, deste material. Então, eu só tenho que agradecer e só tenho que pensar que emanar minhas boas energias para que cada um que pegue esse material hoje e que for praticar, né, no seu ambiente de trabalho, como profissional, que possa realmente agir de coração, agir com sentimento de transformação. Então, é isso que eu espero. Eu quero agradecer mais uma vez, eu só fico agradecendo, que realmente agradecer a vocês pela presença, pela oportunidade de estar aqui, de estar aí, né, com vocês. Estou com muita saudade, em breve eu acho que eu volto, tá? Um grande beijo no coração de cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau.